1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 e 11. Quero compartilhar uma palavra e o tema é o que fazer quando estiver com medo. O que fazer quando estiver com medo? Nós estamos vivendo uma expectativa do que pode acontecer nas eleições no próximo domingo. Nós temos duas propostas diametralmente opostas, extremamente opostas. De um lado, um homem temente ao Senhor, que qualquer pessoa que chega lá no cercadinho no Planalto e diz que é pastor, ora por ele, ele se ajoelha e aceita a oração, temente a Deus, confia em Deus, defende a família, defende a nação, a pátria, Deus. E do outro lado nós temos alguém dizendo que vai botar os pastores no devido lugar na hora que ele entrar lá, que vai colocar padre no seu devido lugar na hora que ele entrar lá, que falou para aquele camarada que invadiu a igreja que quando ele entrar não vai mais precisar invadir a igreja porque ele vai fechar as igrejas. E nós temos muita gente dentro das igrejas não acreditando nisso, achando que isso é conversa de gente de direita e continua votando nele. O que fazer quando o medo chegar? Que se não for agora, ele vai chegar, lá na frente vai chegar. É o que está planejado para o tempo do fim. Aqui, queridos, o contexto é o seguinte. A palavra diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul. E foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei de sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Queridos, esse contexto é uma situação em que Davi está fugindo de medo de ser morto. Saul se levanta contra ele de uma perseguição implacável. Ele já tinha sido ungido para ser rei, ele já tinha vencido situações extremamente difíceis, ele já tinha lutado com um urso e vencido, lutado com um leão e vencido, ele já tinha enfrentado Golias e vencido, e agora ele está fugindo do rei para não ser morto. Mas é tão interessante entender esse contexto. Ele não enfrenta o rei com medo do rei, ele não enfrenta o rei com temor a Deus. Ele disse: longe de mim tocar num homem que um dia Deus ungiu. Só por isso ele estava fugindo, porque se ele enfrentasse, com certeza ele venceria, porque Deus era com ele, ele era cheio do Espírito Santo. Mas o contexto do que nós lemos, queridos, é o contexto de um homem que está fugindo para não ser morto. E sabe o que ele faz diante do rei? Fingir de louco. Ele começa a babar e ele começa a fingir de louco. E quando o rei chega e encontra aquele homem, ele estava indo lá procurar guarida, procurar apoio, procurar um lugar seguro. Mas diante daquilo que os homens falam: não é esse camarada que o pessoal cantava? Não é o rei de Israel? Ele, para não morrer, se finge de louco. E nesse contexto de fuga, olha o que ele escreve. Ele escreve o Salmo 56, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Mas em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que podes me fazer um mortal?
Todo dia torcem as minhas palavras. Os meus pensamentos são todos contra mim. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Eu bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que podes me fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste-me da queda aos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Aleluia! Que interessante, queridos. O contexto em que ele escreve este salmo é um contexto de um homem que está fugindo para não morrer. E quando ele sai da presença desse rei, ele vai num outro lugar, e lá ele encontra abrigo, e ele diz: guarda dos meus pais, guarda as minhas famílias. E ele continua fugindo. Mas ele continua crendo que o Deus a quem ele serve é por ele e vai dar livramento completo para ele. O que fazer quando eu estou com medo? O que fazer quando eu estou triste? O que fazer quando a depressão chega, a doença chega, o desemprego chega, a perseguição chega, a traição chega, as tensões aumentam? O que fazer? O salmista Davi tem uma receita maravilhosa aqui para nós. E ele escreve este salmo exatamente neste contexto. Então o primeiro desafio do salmista para nós é: continue confiando em Deus. Deus é com você. Deus é por você. Ele dá livramento completo. Versículo 3 diz: em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Ele diz em Deus, no 4, em Deus, cuja palavra exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e eu não vou temer. O que podes me fazer, um simples mortal? E no versículo 11, ele diz: neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que podes me fazer o homem? Para ser mais específico, ele teria dito: o que podes me fazer, Saul? Deus vai continuar me dando livramento. Deus vai continuar te dando livramento. Deus vai continuar cuidando de você. Haja o que houver, Ele vai continuar cuidando de você. Eu quero ler alguns versículos de alguns capítulos de Salmos que ele escreveu. Que coisa linda, que confiança linda, queridos. Olha o que diz Salmo 62, Salmo 62. Diz assim, o versículo 1: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. O 5 diz: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Sabe por quê, queridos? A maioria dos problemas nos atinge, nos deixa depressivo, nos põe para baixo, nos vence, nos deixa muito mal. Porque nós ficamos olhando para eles.
Porque quando eu olho para a palavra me enche de esperança. Quando eu decido adorar, quando eu decido louvar, eu me encho de esperança. Eu me encho de certeza de vitória. Que louvor tremendo nós tivemos hoje. Que maravilhoso, queridos. Louvor que mostra um Deus que está pronto para nos dar livramento, para trazer a cura, para abrir uma porta, para exercer o milagre que nós precisamos. Olha o que diz o Salmo 125. Diz assim, o versículo 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, ele permanece para sempre. Se você decidir confiar no Senhor, nada vai abalar a tua fé. Nem saúde, nem doença, nem perseguição, nem desemprego, nem falta de dinheiro, nem a falta de paz. Se você decidir confiar no Senhor, nada vai abalar a tua fé. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Salmo 20. Salmo 20, versículo 7 e 8 diz assim: alguns confiam em carros, outros em fusca. Outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e permanecemos firmes. Todo que decide confiar no Senhor, ele permanece firme. Haja o que houver, ele continua firme, porque ele está olhando para o Senhor. Isaías, no capítulo 26, ele diz o seguinte, no versículo 3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele continua confiando no Senhor. Olha que desafio, queridos, para que eu e você continue confiando no Senhor. Quando o medo chegar, decida continuar confiando no Senhor. O versículo 4 do Salmo 56 diz: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Ele está dizendo, quando eu leio Salmos, profetas, quando eu leio o Pentateuco, quando eu leio os livros históricos e pouca coisa tinha sido escrito, ele diz: a tua palavra me dá confiança. Sabe por que às vezes deixamos de confiar? Porque deixamos de ler a palavra. Deixamos de nos alimentar da palavra. E ele está dizendo aqui que o segundo segredo do sucesso de Davi é: eu louvo a tua palavra. Porque quando eu leio a tua palavra, ela me dá esperança. Eu vou vencer. Eu vou ser curado, eu vou ver a restauração, eu vou ver a cura, eu vou ver o recurso chegar, eu vou ver uma porta se abrir. Eu continuo crendo no Deus que pode fazer milagres. Vou ler um versículo só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu foco. Uau! Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não vai temer. Ainda que se declare contra mim guerra, mesmo assim, eu estarei confiante em Deus. Aí o versículo 4, o primeiro versículo que eu memorizei na minha vida, ainda era muito criança. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Amém. Que segurança na palavra de Deus este homem mostra, queridos. Que segurança. Salmo 46 fala de uma segurança em Deus maravilhosa. Salmo 91: aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer: o Senhor é meu baluarte, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é a minha segurança. Que tremendo, queridos, que maravilhoso. Salmo 121, esse nós vamos ler, queridos. Hoje o Senhor me ministrou nesse salmo de uma forma linda. Olha o que diz o 121. Eu levanto os olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que eu tropece. O meu protetor se mantém alerta. O Senhor é o meu protetor. Ele é a sombra que me protege, porque Ele está à minha direita. Nem o sol nem a lua vai me atingir, porque o Senhor me protege de todo o mal. Ele protege a minha vida. O Senhor me protege quando eu saio, quando eu chego, de agora e para sempre. Ele é meu protetor. Que tremendo essa segurança, queridos. Quando eu leio a palavra, eu me encho de segurança. Eu me encho de certeza de fé. Então, além de você botar sua confiança no Senhor, bota a sua confiança na palavra de Deus. E à medida que você se alimenta da palavra, ela te enche de esperança. Ela me convida a descansar, porque nele eu estou seguro. Haja o que houver, eu estou seguro em Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é tremendo, é grandioso. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um texto maravilhoso de Paulo, nós temos que ler também. São tantos textos tão maravilhosos. Olha o que diz Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas, e de graça? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode condenar os escolhidos de Deus? Foi Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus Pai e é intercessor nosso. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, PT, esquerda, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada à matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, qualquer poder, nem altura, nem profundidade, qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança que Paulo tem, queridos. Que segurança tremenda. Sabe por quê? Porque ele está confiando em Deus. Ele está descansando na palavra. E ele está decidido a continuar uma vida de oração e de dependência do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Meu Deus, a hora não espera. Eu queria ter um tempo maior de oração. Vamos ler só mais um texto? Isaías. Não, só mais um texto nessa parte, né, gente? Tem outra parte ainda. Isaías diz assim. Isaías, no capítulo 41. Olha o que diz do 10 ao 14. Que tremendo isso, queridos. Por isso não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e vão perecer. Embora procurem os seus inimigos, você não vai encontrar. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o seu Deus. Eu te seguro pela mão direita e eu te digo: não temas, porque eu te ajudo. A palavra de Deus é tremenda, queridos. A palavra de Deus é maravilhosa. É maravilhosa. Olha o que diz o capítulo 43,
versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te criou, ó Igreja Oliveira, aquele que te formou, ó Igreja abençoada, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar, nem as chamas deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei a você. Direi ao norte, entrega, ao sul não retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, e a quem formei e fiz. Que tremendo, queridos. Que tremendo as promessas da palavra para mim e para você, quando nós tomamos a palavra de Deus como base, como arma. Nós estamos no caminho certo. Davi fez isso, Paulo fez isso, os profetas fizeram isso, os patriarcas fizeram isso, os discípulos fizeram isso, Lutero fez isso, Billy Graham fez isso. Os grandes homens na história do cristianismo tomaram a palavra como base, como arma, como alimento, como sustento para viver uma vida vitoriosa. E eu e você só vamos encontrar o caminho de uma vida vitoriosa quando decidir colocar a palavra como base da nossa segurança, como nosso alimento diário. Terceira coisa importante na vida de Davi: vida de oração. Quando o medo chegar, ore mais, jejue mais, clame mais, se derrame mais na presença do Senhor. Foi instituído agora, a partir de domingo, no dia 27. Quem está acompanhando a oração das 23 horas? Que tremendo, né? Que tempo precioso, queridos. Eu quase nunca vejo à noite, tá? Porque nesse horário eu já estou bêbado de sono. Mas uma das primeiras coisas que eu faço da manhã é orar junto e entrar em concordância. E na oração de domingo ficou determinado que todos aqueles que estão acompanhando, para nós jejuarmos da meia-noite do dia 26 para o dia 27, até o meio-dia do dia 27. Até amanhã, meio-dia. Todos nós, da virada do dia 26 para o dia 27, à meia-noite. Então, tem um monte de gente que vai comer às 11h30 da noite, né? Deixa eu te falar. Hoje é 25. É de quinta, né? Quinta-feira. Quarta para quinta. Não, a gente está cansado já de desculpar. Não, é brincadeira. Queridos, da meia-noite até o meio-dia. Jejum total. Se você não puder fazer total, faça o máximo que você puder. Jejum total em favor da nossa nação. É oração de arrependimento, mas é também oração de vitória, é oração de juízo contra os inimigos, é oração de juízo contra os inimigos da nação. Um tempo de jejuar. Então veja bem, queridos, quando o medo chega, o que fazer? Primeiro, decida confiar no Senhor. Decida louvar o Senhor. Decida botar sua confiança em Deus. Segundo, palavra. Busque na palavra alicerce para esse momento. Força para esse momento. Graça para esse momento. E terceiro, oração. Olha o que diz o versículo 9 do Salmo 56. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Na oração, ele faz uma oração de confiança. Ele faz uma oração de segurança em Deus. Josafá fez isso. Segundo Crônicas, capítulo 18, mostra Josafá dizendo: eu decido confiar no Senhor.
E ele faz exatamente o que o profeta manda. Coloca na frente os cantores, os adoradores, os levitas. Vão na frente cantando: o Senhor é bom e Ele dá vitória ao seu povo. Estão indo para uma guerra. Os povos vizinhos todos se juntaram contra eles. Era tipo do Suriname ao Uruguai. Se juntaram todos contra. Mas ele decide confiar em Deus e na direção que Deus deu. E ele recebe um grande livramento. Sabe por quê? Porque quando o medo chegar, vá orar. Vá confiar ao Senhor. Não vai chorar para as pessoas. Não vai compartilhar do seu medo, da sua dor. Porque muitas vezes, ao compartilhar, você vai para as pessoas mais incrédulas ainda. Mais medrosas ainda. E em vez de te orientar a confiar no Senhor, ela vai te orientar a tomar providências humanas, medidas humanas, usar armas humanas, usar armas carnais. Quando o medo chega, eu tenho que usar armas espirituais. O louvor é a principal arma do cristão. Ler a palavra é uma arma para o cristão. Orar é uma arma poderosa para o cristão. Diga comigo: a oração é sempre a melhor opção. Ah, queridos, como seriam as nossas vidas se nós adorássemos mais, se lêssemos mais a palavra, se orássemos mais, como seríamos mais vitoriosos, como seríamos mais abundantes no Senhor. Pode ter certeza. Se você quer fazer a coisa certa, quando a tristeza chegar, quando a dor chegar, quando a agonia chegar, quando o desemprego chegar, quando a doença chegar, quando a falta do dinheiro chegar, a coisa certa é louvar, é adorar, é confiar, é ler a palavra, é orar. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Quando eu leio a palavra e eu entro em concordância com a palavra, eu entro em descanso. Grave isso. Quando eu leio a palavra e eu confio na palavra do Senhor, eu entro em descanso. O medo some, a dor desaparece, o problema vai embora, porque eu começo a descansar no Senhor. E isso é maravilhoso. Eu quero orar com você sobre esta palavra agora. Que você decida confiar no Senhor. Que você decida usar essas armas. Coloque um louvor e adore junto. Fale: eu confio no Senhor, haja o que houver, eu confio no Senhor. Comece a ler a palavra e comece a descansar na palavra, que o teu Deus é por você. Todos esses textos que nós lemos, queridos, só está registrado na palavra de Deus, porque é alimento para mim e para você, que entregamos a vida para o Senhor, é palavra para nós. O Senhor, por amor de você, faz coisas impressionantes. Um dia vai ser revelado tudo o que acontece no mundo espiritual, como medidas que Deus estabelece para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Pai, eu oro por tua igreja reunida nesse lugar e libero a tua palavra de vitória sobre a tua igreja agora, e libero a tua palavra de poder, de autoridade e de descanso sobre o teu povo agora. Nós te louvamos nessa noite e nós lemos a tua palavra, que traz a segurança que nós precisamos. E nós oramos confiados no Senhor. Visita o teu povo que precisa de um milagre. Visita o teu povo que nesta noite busca no Senhor um milagre. Nós te clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos orar por algumas pessoas que têm algo muito específico e precisa de oração. Vem aqui. Queremos orar por você. Algo específico. Você não precisa compartilhar comigo. Nós só queremos orar de forma bem direta por você que precisa de um milagre. Independente da área que você precisa de um milagre,
Quer vir aqui? Nós vamos orar por você. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. Nós vamos levantar um clamor pela interferência dos céus sobre nós, sobre a nossa nação. Precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre. O Deus que abriu a porta para proteger a nossa nação, nós precisamos declarar: Senhor, continue com essa porta aberta. Mantenha essa porta aberta. Pai, nós colocamos a pastora Sueli diante do Senhor e nós declaramos sobre ela o bálsamo de Gileade sendo derramado sobre ela agora. Nós declaramos que a confiança dela no Senhor trará o milagre que ela precisa, trará a resposta que o coração dela busca. Em nome de Jesus nós declaramos agora que estabeleça o milagre, a bênção, o favor do Senhor sobre ela, sobre a casa dela, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos o Brasil diante do Senhor. Pai, tem misericórdia do teu povo que habita esta nação. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo que clama diante do Senhor. Tem misericórdia da tua igreja que confessa, arrependida, confessa o distanciamento. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro, ouve o nosso pedido, Senhor. Livra a nossa nação do comunismo, do socialismo. Livra a nossa nação do espírito de mentira, de prostituição. Livra a nossa nação, Senhor, da ideologia de gênero. Livra a nossa nação da prostituição. Livra a nossa nação da mentira, da corrupção, do engano. Livra a nossa nação, Senhor. Deus, abre os céus, rasga os céus e desce em socorro da nossa nação. Envia miríades de anjos guerreiros e destrói a mentira da esquerda. Pai, vem com socorro. Por favor, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que em cumprimento às coisas do tempo do fim, vai prevalecer o mal sobre o mundo. É uma verdade estabelecida na tua palavra. Mas nós nos recusamos, ó Pai, a ser uma das primeiras nações que vai se tombar a essa destruição. Usa a nossa nação como luzeiro para o mundo neste tempo do fim. Ergue a nossa nação como uma nação onde a tua palavra vai prosperar, e através do Brasil a tua palavra vai atingir o mundo do tempo do fim. Levanta os nossos filhos como sonhadores desse tempo do fim. Levanta os nossos filhos como profeta nesta geração. Nos levante como sonhadores neste tempo do fim, Senhor. Traz a tua palavra profética, traz a tua palavra, Senhor, traz sonhos e visões proféticos para esta igreja. Que sejamos a igreja que vai levantar triunfante, vitoriosa, dependente do Senhor neste tempo do fim. Envia, Senhor, teus guerreiros. Nós declaramos que o agronegócio no Brasil vai prosperar como nunca. Nós declaramos, Senhor, que a lavoura vai bater recorde, a colheita do milho, do algodão, do arroz, do feijão, da soja, vai bater recorde na nossa nação.
a produção de frutas, de legumes e de verduras vai bater recorde na nossa nação. A indústria vai crescer como nunca nesta nação. Levanta irmãos, Pai, no meio da tua igreja nesta nação, que vai levantar